Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAcast, o podcast da Portas Abertas. E hoje nós estamos recebendo o pastor Rodrigo Soeiro. Pastor, muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite para ter esse momento aqui de conversa, de troca. É muito bom recebê-lo. É um privilégio para mim, de verdade, estar com você aqui, com todo o time técnico e também com as pessoas que estão nos assistindo, que seja um bate-papo muito especial. Obrigado mesmo. Imagina. Bem, então, esse mês a gente celebra o Dia do Pastor. Então, a gente queria falar um pouquinho mais sobre quais são os desafios dos pastores, tanto aqui na Igreja Brasileira, e a gente falar também um pouquinho sobre os desafios dos pastores da Igreja Perseguida, né? Então, a gente fazer esse comparativo. Mas, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do pastoreio na Bíblia, né? Então, como isso aparece, como que é apresentado. Por favor, conta pra gente um pouco. Legal. Eu acredito que houve um ressignificado ao longo do tempo, né? Então nós temos, num primeiro momento, uma relação muito do ser humano para com o bichinho, né? Então a gente pega os patriarcas, eles eram pastores, né? Sim. Então você pega o próprio Abraão, o Isaac, o Jacó, o Moisés e uma série de homens que vem nessa relação pastoril, o próprio Davi, né? O próprio Davi, enfim. Então a gente vai tendo esses episódios, a gente vai percebendo essa relação ser humano para com o bichinho e tal. Isso vai sendo ressignificado, não é à toa que o próprio Jesus vai dizer em João 10, eu sou o pastor, né? E foi um marco, e é um texto clássico, né? Então, vai sendo ressignificado de um ser humano para com um bichinho, para agora um ser humano para com outro ser humano. E isso não se limita apenas à figura masculina, né? Sim. Por exemplo, a gente encontra no Antigo Testamento que Raquel era pastora, né? Enfim, então a gente percebe que era uma função muito comum nos textos bíblicos, mas que foi belamente ressignificado esse termo em Jesus, e isso vai se desdobrando, né, nos discípulos, vai se desdobrando no próprio apóstolo Paulo, na sua relação com os seus discípulos, enfim, e chega para nós, né, essa função tão nobre, tão urgente e tão digna, tão eterna para esse tempo hoje, onde as pessoas estão precisando de fato ser pastoreadas. Com certeza. E você falou então que o pastor ele tem essa ligação com outras pessoas, né? Então a gente tinha antes uma pessoa cuidando de animais e agora nós temos então nessa ressignificação uma pessoa cuidando de outras pessoas, né? Exato. E aqui na Portas Abertas a gente tem um valor central que somos partes do corpo de Cristo, logo somos pessoas voltadas para pessoas. E eu acho que a função pastoral, ela casa muito com esse valor central, né? Totalmente. Isso que me encanta, né, no trabalho que vocês têm feito, né, no cuidado e no diálogo, né, não apenas um diálogo de vocês para com os perseguidos, mas essa interação, né, da igreja perseguida com igrejas locais como a nossa, que pastoreio. Então, esse processo dialogal, esse processo do cuidado, do apoio, enfim, são eles que nos inspiram e a gente que tenta ajudar de alguma forma. Então, vocês que fazem esse meio de campo, então são pessoas para pessoas. E faz todo sentido para mim pensar nesse pastoreio mútuo. Sim. Eu acho que vocês, como organização, também nos pastoreiam, né? Assim como nós, de alguma forma. Essa relação ela precisa cada vez ser intensificada, porque todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa dessa equação, né? Para oxigenar tanto eles lá quanto vocês Sim. aqui, como nós também, né? Como é importante, né, em cultos, não apenas no DIP, né, mas em cultos convencionais. Nós temos, por exemplo, lá na ADAI, no primeiro domingo do mês, nós temos nós chamamos de domingo missionário, né? Então, como oxigena quando a gente coloca um vídeo de vocês e de outras instituições também que têm levado um pouco dessa informação. Então, são pessoas para pessoas. E aí eu queria entrar então um pouco na questão de quais são
Vou voltar. Quais são as atribuições de um pastor, então, para a gente entender? Porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas olham e elas veem ali a pessoa que está pregando e elas entendem, esse é o pastor. Mas o que envolve o ser pastor de fato? De maneira bem prática, sim, né? Eu acho que cada pastor deve ter a sua dinâmica. Mas no frigir dos ovos, eu acho que é tudo igual minha avó fala, tudo farinha no mesmo saco, né? Sim. Porque são as funções triviais do cuidado, né? Então, acho que a pregação, ela faz parte desse ecossistema, mas não é só. Sim. Né? Eu acho que o pastor que ele fica só na arte da pregação, ele corre o risco de se distanciar da realidade humana. Então, a minha semana, ela é uma semana composta de sermões, por exemplo, fico 8, 7 horas escrevendo meu sermão de domingo, mas visitas hospitalares. Por exemplo, eu estava vindo aqui, é um assunto bem triste, bem sério, estava ouvindo o texto bíblico, né? Enquanto eu não posso ficar lendo no carro, né? Então eu vou colocando e estava ouvindo o texto bíblico e de repente uma pessoa me ligou, eu atendi e ele estava tendo uma crise de cocaína dentro da própria casa. Meu Deus. Fiz uma oração por ele, já liguei para um dos nossos prestadores de serviço, já para pegar ele na casa dele e já levá-lo na clínica, né? Então, assim, além disso, são crianças que nascem, são velórios que aparecem, são reuniões estratégicas, reuniões táticas, reuniões operacionais. Eu costumo dizer, e isso eu compartilho no nosso college, que o pastor ele tem no mínimo 3 funções. Primeiro, ele precisa ser um pastor que ama a ovelha, mas ele também precisa ser um gestor que organiza processos para desobstruir os caminhos da ovelha. E também ele precisa ser um pastor que inspire, né? Liderando. Então, o pastor é o gestor e o líder. Né? É o cara que ama, é o cara que organiza, mas é o cara também que inspira. Porque eu entendo que o pastor ele não pode ficar simplesmente cuidando das feridas da ovelha, senão ela atrofia, ela fica no espaço. Né? O pastor é aquele que sim cuida, mas também é aquele que dá o tom, é aquele que dá o comando. Vamos por esse caminho. Né? Por isso que é importante o pastor não pastorear sozinho. Uma coisa que eu falo bastante na DAI, não podemos ser uma igreja pastorcêntrica, mas uma igreja cristocêntrica. Né? Ou seja, eu não posso fazer tudo. Uma, porque não consigo, não vou ser competente, e a importância de nós termos um time grande para que enquanto um está cuidando da ovelha aqui, o outro de alguma forma está dando o tom do caminho. Né? Então, essa é uma tríade importante. Pastorear amando, gerir organizando, e liderar inspirando. E numa das suas falas, né, o que me vem aqui pensando na realidade da igreja perseguida, né, é essa questão do pastoreio sozinho, né? E esse eu acho que é um dos desafios que muitos pastores dentro do contexto de perseguição enfrentam, porque a gente tem muitos ambientes em que, por exemplo, um país em que ele é islâmico, e aí eles são ali secretos, eles têm que fazer isso de uma forma sem chamar atenção, então muitas vezes igrejas que são domésticas, em que eles não podem cantar num volume muito alto, em que é uma coisa que cada um vai chegando num horário para não perceber que eles estão se reunindo, geralmente eles estão sentados em volta de uma mesa comendo algo, porque se chegar alguma polícia ou algum agente, eles conseguem disfarçar essa reunião, mas em muitos casos a gente percebe esse relato de que eles se sentem isolados, né? E é uma coisa que é um processo que ele é natural, porque a pessoa se converte, aí outros vão se convertendo e alguém assume esse papel de liderança. Mas ele não tem esse suporte, né? De ter outras pessoas que vão ali ensiná-lo e dividir essas funções, né? Então é algo muito mais cru e acaba sendo muito mais difícil, né? Porque cansa, né? Eu acredito que a vida pastoral, assim como algumas profissões, falando do meu lado aqui, já drena. Sim. Já drena com um dia de descanso, já drena
podendo ter um momento com a esposa e com os filhos. Já a Adriana, por exemplo, segunda-feira é a minha folga pastoral. E pro missionário no campo? Será que ele vai ter folga pastoral? Né? Então, assim, tudo é no nível da tensão. Sim. Então, eu olho assim para essa realidade, por mais que a gente tente compreender, é um desafio muito distante, né? Muito distante, mas, de certa forma, eu não duvido que o Espírito Santo ele compensa, né? Com outras variáveis para que esse pastor continue firme, né? Eu acho que aí entra vocês, aí entra a gente para tentar trazer um pouco de oxigênio, dizendo para eles obrigado por estarem aí, né? Eu acho que esse lado nosso aqui, né? Esse outro lado da corda, ele precisa oxigenar pessoas que são pessoas. Exato. Né? Que também têm dor de barriga, que também têm dor de cabeça, que também sofrem. Então, por isso, sabe, que eu acredito que a importância dessa conexão de vocês com as igrejas locais, de tantas importâncias que nós temos, eu acho que abençoa muito mais a gente do que às vezes eles, né? Porque nos tira da zona de conforto, né? Nos tira dessa sociedade pós-moderna consumista, né? E mostra a vida como ela é, além das fronteiras. Enfim, é o desafio, e eu creio que precisamos cada vez mais orar, né? Contribuir, sim, orar, sim, mas eles compreenderem que existe, sim, uma igreja que não está insensível desse lado. Né? Eu acho que isso, de alguma forma, dá aquele ânimo. Né? Eu falo por mim, às vezes eu recebo uma mensagem: oi, pastor, estou aqui passando só para dizer que orei por você hoje. Pô, sim. Isso, né, é um carinho, então eu fico imaginando como cai esse carinho lá. Exato. Né? Ainda aqui eu tenho amigos, eu tenho mais pastores, mas como chega lá? Então, é o grande desafio, e eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo compensa, né, aquilo que nós muitas vezes não conseguimos fazer por eles lá. E esse é um retorno que a gente tem, né, de quando as nossas equipes de campo conseguem chegar até eles e ter essa troca. É realmente esse retorno de falar assim: nossa, como é importante pra gente saber que tem pessoas com a gente nisso, tem pessoas orando por nós, que tem uma igreja que realmente está junto com a gente, mesmo que não fisicamente, né? Mas isso realmente fortalece e motiva eles a continuarem se dedicando ali, porque realmente acaba que a função pastoral ela já é desafiadora por si só, né? Pelo próprio exemplo que você deu, são situações que você não consegue controlar, porque são as escolhas das pessoas, é a vida de cada um, e você precisa tentar ali lidar e instruir de maneira bíblica o que a pessoa vai fazer e como proceder a partir dali, né? Mas isso ajuda muito, de ter pessoas e eles saberem, isso vai fortalecer realmente para que eles continuem se dedicando a isso, né? Mas outro ponto que eu queria aqui, dentro dessa questão dos desafios que eu queria abordar, do que você falou, muitas vezes os desafios familiares, né? É a família do pastor, porque muitas vezes a gente tem essa visão, né, de quem tá ali, mas como que a família ela é atingida por isso, né? Quais são os pontos positivos ou negativos que a função pastoral pode atingir a família, né? Eu vou começar pelos negativos, que eu acho que são menores. Por exemplo, é comum, e eu sou filho de pastor, na verdade sou neto de pastor, e agora sou pai de 2 meninos, né? Que o meu mais velho de 15 já falou que quer fazer teologia. Mas falando dos negativos, eu acredito que é a rotatividade das amizades. Existe um pastoreio de denominações que são mais itinerantes. Então, o pastor fica 2 anos aqui, depois ele troca de congregação. No caso da nossa denominação,
Não, a gente procura manter o máximo que a gente consegue. Mas ainda assim, existem famílias que passam pela nossa vida e vão, né? Às vezes por uma mudança de cidade, às vezes por não desejar mais estar. Então, recentemente, nós passamos por isso, né? Meus filhos, eles tinham amizades com algumas crianças, e os pais dessas crianças, nossos amigos, e esses amigos simplesmente entenderam da parte de Deus que precisavam ir para um novo momento, para uma nova estação, para uma nova igreja, e está tudo certo. Só que, de alguma forma, isso vai se distanciando, né? Sim. Por mais que a gente queira manter uma amizade. Então, coisas do tipo, pai, eu não vou conseguir mais brincar com ele, né? Não teremos mais o contato, né? Esses dias eu estava numa discussão saudável com um membro da nossa igreja, saudável mesmo. Aí o meu filho ouviu, o mais novo, ele falou assim, pai, será que ele vai sair também? E o filho dele é um amigo, né? Sim. Eu falei, não, filho, tá tudo certo, vai. Então, eu acho que essas são tensões que acontecem na vida pastoral. Tem pessoas que falam, não, você precisa blindar. Eu não sei que mundo essas pessoas vivem, porque eu não consigo ficar blindando 100%. Sim. Até porque eles precisam também pegar casca. Eu vivi nessa realidade e estou bem. Sim. Lógico que eu tenho que tomar muito cuidado com as doses, né, para não dar uma overdose de informações na relação com os meus filhos. Então tem alguns temas que eu vou evitar, obviamente, vou falar com a minha esposa num lugar um pouco mais reservado, mas não dá para blindar 100%. Assim como qualquer outra profissão que escolhe para os seus respectivos filhos, né, dessas pessoas. Então esse é um desafio delicado. Um desafio delicado também é a segunda-feira, porque os nossos domingos são muito intensos. Então, filho de pastor vai para a segunda-feira na escola com o olho tudo cansado, né? Então, tem algumas segundas-feiras e a escola até já sabe, né, que a gente falta e a escola fala assim, pai, mãe, por favor. Mandem os filhos para a escola. A gente sabe que, enfim, lógico que a gente não faz isso sempre, mas é uma realidade, assim, né? A nossa dinâmica de descanso é diferente. Sim. Por exemplo, essa segunda-feira a gente foi para o cinema, na parte da tarde, né? Eles estudam de manhã, na parte da tarde. Uma família normal vai no cinema de sábado, de domingo, né? Então, acho que são esses alguns desafios, mas o lado positivo é muito maior. Então, ver os meus filhos apaixonados pela igreja, ver o meu mais velho de 15 anos servindo no Kids, servindo no som da igreja, né? Pai, eu estou escalado, nós temos 3 cultos no domingo, né? Na nossa igreja, lá no Campestre, que é onde eu fico. O nosso culto começa às 6 horas, só que os nossos técnicos chegam às 6:30 da manhã. E ele é um dos técnicos hoje. Nossa. Então, tem um irmão da nossa igreja que passa em casa, pega às 6 da manhã ele. Enfim, então, eu acho que tudo na vida tem o seu ponto negativo, ponto positivo. Mas, no meu caso, né, sendo neto de pastor, filho de pastor e agora pai, né, de 2 meninos, sendo pastor, não tem preço, né? Como é bom dizer, como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito bom. E aí a gente traz então a perspectiva de realmente qual a diferença do nível dos desafios, né, que a gente tem. Porque quando a gente vai falar dos desafios que os pastores na igreja perseguida enfrentam, eles são talvez um pouco mais pesados, né? Quando a gente vê tudo isso, porque nós temos casos de pastores, então, que são presos, nós temos casos de pastores que são mortos, e aí a família tem que lidar com os traumas e tudo isso, né? A gente tem um caso que ele é muito conhecido, porque é um pastor que se chama Raymond Kaur, ele é da Malásia, e em 2017 ele desapareceu. E aí tem as imagens dele sendo colocado em um carro. Meu Deus. E a família, a gente vê durante todos esses anos, eles indo para a justiça e pedindo investigações
para descobrir o que aconteceu com ele até hoje. Uau. A gente ainda está tendo audiências, porque a família foi entrando com novos recursos, e a gente, inclusive, tem agora, acho que em julho, a gente vai ter provavelmente a última audiência antes do juiz dar o seu parecer, mas é algo que se estende e acarreta de uma forma muito mais pesada e negativa. Meu Deus. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê algo tão pesado, né, que pra gente é até indigesto, né, de pensar em situações como essa, mas a gente vê eles perseverando, e muitas vezes a família ali assumindo então a igreja e ajudando a cuidar das pessoas para que elas não fiquem desamparadas. E eu acho que isso traduz a essência do pastoreio, né? É realmente uma família pastoral, né? De alguém que entendeu a missão e, independente do que está acontecendo, vai se dedicar a fazer aquilo, né? Assim, é uma realidade surreal, né? Surreal. Testemunhos como esse, a gente vê que os nossos problemas são infinitamente menores, né? Mas eu acredito nisso. Você tocou num assunto que eu acho importante, né? Eu acho que há um chamado pastoral para a família. Sim. E quando eles veem essa paixão, isso escoa. Entendo também que alguns exageram e deixam traumas que não são bons. Isso seja no campo missionário Sim. ou aqui no local, né? Mas eu me lembro, por exemplo, que eu estava em um desses dias no carro, conversando com a Tati, um assunto delicado de uma das nossas congregações. Eu estava tendo um problema com um dos nossos pastores, e eu estava, para quem eu mando lá? Qual é o pastor que vai assumir? Aí o meu filho, o de 15 anos, esse que deseja estudar teologia, ele falou assim: pai, pode me mandar lá. Ele falou, lógico que ele falou num tom de brincadeira, mas, eu falei, gostei. Eu acho que alguma coisa boa a gente tá colocando no coração dele. Ainda que ele fosse dentista. Minha esposa é pastora e é dentista. Tá tudo certo, mas vê-lo nessa proatividade. Então, eu acredito que o que acontece, né, nas devidas as proporções no campo missionário é um pouco disso, né? É o filho que vê o pai entrando num carro, mas é um legado diferente, né? É o próprio Timóteo recebendo a última carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4. O Timóteo, continua firme, irmão. Eu combati o bom combate. Os caras estão e querem me matar e vão me matar, mas continuem o legado, né? Não deixe que ninguém menospreze a sua juventude. Então, é um chamado que humanamente falando, a ideia é, Paulo está morrendo, Timóteo vai fugir disso. Sim. Só que não. Né? É um poder que vai sendo aperfeiçoado, é a graça dele que vai nos dando ciência, noção de que aquilo que nós carregamos é muito maior do que a nossa própria vida. Com certeza. E eu acho que isso traduz mesmo a realidade num contexto de perseguição, porque o pastor, automaticamente, assumir uma função de liderança é você estar exposto ainda mais a tudo isso, né? Porque se os cristãos, de uma maneira geral, eles já têm essa pressão, eles já têm violência, a liderança é ainda mais visada, né? Então, porque eles tentam, ao tirar o líder ali, que aquilo acabe de alguma forma, né? Então, mas a gente percebe que eles estão dispostos a perder a vida, se preciso for. E a gente tem, inclusive, o caso de um pastor no Irã, o pastor Imã. Ele foi preso, né? Ele estava ali pregando e fazendo as coisas. E quando ele começa a igreja secreta dele, então uma igreja doméstica, como ele era a pessoa que tinha mais conhecimento bíblico, ele assume ali, só que ele começa a ter acesso a materiais cristãos e isso vai trazendo um risco ainda maior num contexto de Irã. E aí ele é descoberto pela polícia e preso. E aí ele tem uma fala que eu gostaria de trazer aqui, que ele fala assim:
entendi que estar na prisão não era o fim do evangelismo, apenas um local diferente para o trabalho. Uau. E é esse tipo de percepção que choca a gente de uma maneira positiva, né? Se eu posso assim dizer, porque aí a gente tem as informações que durante o período que ele ficou preso, 23 presos se entregaram para Jesus, né? Então, é algo que é você entender a essência do evangelho, né? De não importa o lugar onde eu estou, se Deus colocou aquilo dentro de mim, se Ele me encarregou com uma missão, com uma função, eu vou exercer ela onde eu for colocado, né? E acredito que o maior exemplo para pastores dignos como esse é o próprio apóstolo Paulo, né? Sim. O próprio apóstolo Paulo. Exato. No primeiro capítulo da carta dele aos Filipenses, ele está escrevendo, os caras me pegaram, mas eu olho com bons olhos estar aqui, porque eu posso estar preso fisicamente, mas o evangelho está mais solto do que nunca. Exato. E é interessante que ele faz essa introdução no capítulo 1, só que no capítulo 4, se não me engano, ele está dizendo, a galera pretoriana está mandando um abraço para vocês. Então, assim, me dá a impressão de que aquela cela já estava bem evangelizada, sabe? Exatamente. Então, olhar por essa perspectiva é totalmente espiritual, é totalmente evangelística, e eu oro para que o conforto da nossa sociedade pós-moderna não nos tire essa essência. Eu brinco às vezes lá na igreja, né? A gente está muito Nutella, né? Quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe que a gente precisa colocar o joelho no chão e pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que a gente reclamou de alguma coisa, porque é uma realidade, e que essa realidade continue nos inspirando. Não é simplesmente olhar para o texto bíblico. O texto bíblico ele está lá e ele já é maravilhoso, mas existem pessoas que estão estendendo o texto bíblico até hoje, ali no limite da vida, né? Enfim, é uma inspiração. E aí, outro ponto que eu acho que também é muito relevante, a gente percebe isso na Igreja Perseguida, é a questão do conhecer a palavra, né? Então, você comentou do tempo que você faz preparando o sermão, né? E se dedicando realmente à leitura e a buscar ali do Senhor o entendimento da palavra. E na função pastoral, eu vejo que tanto para a pregação de um sermão é isso, né? A gente tem o nosso formato de igreja em que a gente está muito acostumado a ter ali várias pessoas sentadas, então a gente vai ter um período de culto em que alguém vai falar. Mas na realidade da perseguição é isso, a gente vê essa necessidade de conhecer a palavra, às vezes num círculo menor, né? Você tá ali numa casa, você tá ao redor de uma mesa, mas a função pastoral, ela exige essa busca constante pela palavra. Eu acredito assim que desse lado nosso aqui ocidental, eu às vezes percebo que o pastor ele tem um padrão e as pessoas vão se adaptar a ele. Acredito que na igreja perseguida é exatamente o contrário. O missionário ele precisa se adaptar à realidade, né? E da forma mais digna possível, olhando para o texto bíblico e mergulhando nele. Nós estamos no mês, né? Você falou aí sobre o mês do pastor e por uma boa coincidência dessa nossa conversa, desse convite, nós estamos com uma série de mensagens chamada Confissões de um Pastor. Então eu tenho procurado abrir meu coração, né? A minha introdução no sermão do domingo passado, que foi o início da série, eu falei, eu estou muito acostumado a ouvi-los, né? No sentido de ouvir as dores e as ânsias e os fantasmas de vocês. Só que essa série eu vou ser um pouco mais vulnerável, eu vou falar do que me entristece, né? E olhando para a realidade do missionário, muitas vezes ele não consegue, né, ser tão vulnerável porque eles já estão no limite, né? E tudo que ele precisa ser naquele momento é uma voz de inspiração, porque a vida já está machucando muito, né? Então é um desafio olhar
para a nossa realidade. Sim, temos desafios, mas olhar para a realidade missionária e ser de fato, por isso que eu falei, né? É uma troca, né? É uma simbiose que acontece de uma maneira muito especial, né? Eu não sei quem inspira mais, se são eles que precisam do nosso apoio ou se a realidade deles que nos faz acordar para essa realidade que ela existe, né? Que ela existe. São mais cristãos mortos nos últimos anos do que o Império Romano todo em alguns séculos, né? Então é um desafio, mas eu acredito que com a presença do Espírito Santo e a Bíblia na mão, de maneira digna, de maneira responsável, né? Quando eu vejo alguns assuntos teológicos sendo tratados no calor de uma sala pastoral com uma coca com gelo e limão, pô, será que a gente está discutindo isso mesmo enquanto os caras lá, né, estão vivendo uma realidade? Essa discussão não chega lá, porque a mensagem lá ainda ela precisa ser objetiva, ela precisa ser uma mensagem simples, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E aqui muitas vezes a gente fica teologizando, tentando encontrar pelo em ovo, e a gente vai perdendo a noção do poder que a Bíblia tem para transformar vidas e ponto, né? Tirar pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. E isso é uma realidade, porque a gente percebe essa diferença gritante, né? Até porque a gente tem acesso a muita literatura, a gente tem acesso, mesmo em YouTube, né? A gente tem acesso a muitos pastores que têm muito conhecimento teológico e que passam isso de uma forma muito didática e que a gente consiga aprender. Mas não é o caso deles, né? Então, muitas vezes é difícil para eles terem acesso a uma Bíblia. Exato. Né? Então, tem muitos casos em que na igreja tem uma Bíblia para a igreja toda, ou eles têm partes da Bíblia. E a gente percebe, né, nessa parte do conhecer a palavra, de como realmente vem atrelado a essa inspiração do próprio Espírito Santo, né? Porque eles não têm acesso a mais. Eles têm o básico. Eles têm ali o evangelho em si. E é a fonte deles. E como eles se dedicam a isso, né? Imagina. A gente tem histórias, principalmente em contexto muçulmano, onde eles têm... os islâmicos, eles têm essa busca pelo Alcorão, eles sabem de cor o livro deles, né? Então, eu me lembro de um testemunho que uma vez eu escrevi e que o homem, ele se convertia, né? Ele era um muçulmano e ele se convertia ao cristianismo. E no primeiro mês ele tinha lido a Bíblia 13 vezes. Porque ele foi impactado pela palavra de Deus. E aí ele foi buscar aquilo. Então eles têm essa ânsia que às vezes eu falo, a gente tendo tantos recursos, a gente não tem essa mesma ânsia que eles têm de buscar conhecer a palavra. Você sabe que eu estava lendo uma pesquisa falando do problema da quantidade de opções que nós temos, né? É o efeito Netflix. Quem aqui não perdeu já 30, 40 minutos procurando um filme? Exato. E essa quantidade de opções faz com que a gente não consuma nada. Então a gente tem tantos livros para ler, mas não lê, né? Obviamente estou generalizando aqui, mas quando você tem o texto bíblico, né? Enquanto estava aqui organizando para começar a gravação, né? Pô, eu fico imaginando essa realidade aqui, essas Bíblias nesses idiomas. Fico imaginando o missionário que ouviu o chamado e chega e pega essa realidade. Então, eu oro para que Deus continue levantando pessoas, né, que continue dizendo sim, né, a esse chamado que é tão gigante, tão maravilhoso. É o chamado de Jesus. Enfim, é o desafio. É estarmos cada vez mais enraizados no texto bíblico. Sim, eu sou a favor a teologia, ela é muito saudável, né? Acho que Dietrich Bonhoeffer é a prova de que é possível ser um bom teólogo, mas ao mesmo tempo ser um cristão convicto, né? Agora, oro para que a gente foque um pouco mais naquilo que é vital, né? E evite assuntos periféricos que é muito fogo para pouca luz.
né? É muito incêndio para pouca iluminação, né? Enfim, é o desafio nosso, é o desafio desse lado aqui, em respeito a esses que estão do outro lado, né? Que são parte da nossa família. Sim, e aí uma das coisas que você falou, inclusive, sobre o tema que vocês estão abordando na igreja esse mês, né? Ali sobre as confissões, e você falou desse ponto de vulnerabilidade, né? De você se expor um pouco mais do que o de costume. Me lembrou de um testemunho de um pastor nigeriano, que é o pastor Zachariah, e eu fiquei pensando no contexto dele, porque a história dele é que ele está em uma cidade, ele está em uma vila próxima, e quando ele está ali nessa vila, a vila dele é atacada, e a esposa e o filho estão em casa. E aí ele volta, e conforme ele volta, ele vai encontrando só os corpos no meio do caminho de pessoas que ele pastoreava, porque era a vila onde ele era pastor. E quando ele chega na casa, ele começa a chamar pela esposa e começa a procurar. E aí o testemunho fala que ele vai entrando em todos os cômodos, e quando ele chega na cozinha, que era do lado de fora, ele encontra o corpo da esposa e dos filhos, do filho. E aí ele fala, né, sobre o impacto que isso tem nele, né, de ver aquela cena e de ter perdido realmente, por amor a Cristo, porque é um ataque de um grupo extremista que chega e mata todos na vila, os cristãos que tem ali. E depois de tudo isso, ele decide continuar na vila, porque ele fala, eu preciso continuar cuidando das pessoas que ficaram. Meu Deus. E isso me lembrou da sua fala, da questão de você estar em um ponto de extrema vulnerabilidade, né? Você tá passando pela situação, e mesmo assim você não abrir mão do cuidado dos outros, né? É claro que eu não quero colocar aqui em nenhum momento uma ideia errada de que o pastor ele precisa dar mais do que ele tem e assim, se expor a algo. Mas eu vejo um real comprometimento da pessoa falar assim, eles não têm outra pessoa. Não é igual aqui na nossa realidade, que às vezes tem mais de um pastor por igreja, e que se um pastor não está bem, talvez, ali, com a sua saúde mental, que seja, ou de desgaste, ele pode sair para outra, entrar. No caso dele, ele sabe que se ele deixar a sua função, não vai ter ninguém para cuidar daquelas pessoas. Pessoas assim, elas estão num nível... a gente está bem distante disso. Porque eu acho que esses caras entenderam aquilo que o próprio Jesus disse. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, eles são a forma mais encarnada do Evangelho de Jesus Cristo. É uma realidade. Eu acho que isso não torna eles mais especiais ou menos especiais para Deus. É óbvio que não. Mas é uma prateleira diferente. Eu olho para o texto bíblico muitas vezes e percebo. Acho que todos ali são amados pelo Senhor. Mas tem alguns que estão numa prateleira diferente. Você pega José, você pega Daniel. São homens que... o próprio Abacuque e tantos outros, né? Então, são exemplos assim que... duas uma, né? Ou a gente fala assim, eu tô mal e vou me lascar mesmo, porque nunca vou chegar nisso. Ou a gente olha e fala assim, é uma referência. Eu preciso olhar para pessoas assim. É um pouco do Paulo dizendo, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então, é a forma encarnada do ensino que muitas vezes a gente está bem teórico aqui nas nossas escolas bíblicas dominical, mas quando a gente olha para essa realidade, e volto a dizer, perdoe a minha prolixidade, por isso que a gente precisa, como igreja local, olhar para a realidade da igreja global. Para a gente não achar que os sofrimentos desse nível ficaram só com o apóstolo Paulo. Exato. Eles estão hoje aqui e muito próximo da gente. Exato. E é exatamente isso, porque às vezes a gente pensa, é alguém que está lá, mas a gente tem na nossa lista, né, mundial da perseguição, que todo ano a gente vai renovando as pesquisas para saber como é que está esse cenário da perseguição. Então a gente fecha em 50 países, só para ficar um número redondo,
mas a gente tem pelo menos 4 países da América Latina. Meu Deus. Então, assim, a gente tem Colômbia, a gente tem México, a gente tem Nicarágua, então, a gente tem Cuba. Então, são países que são próximos a nós, que não é uma realidade tão distante. E mesmo assim, a gente vê os desafios de pastores e de cristãos que estão ali servindo a sua igreja, mas vivendo coisas completamente diferentes da nossa realidade, onde muitas vezes eu sinto que a gente se acomoda, e para mim estar exposta à realidade da perseguição traz isso. Eu falo, ao mesmo tempo que eu sou edificada e a minha fé é edificada, isso me motiva a viver uma fé mais sólida, né? De você viver de fato aquilo que o Senhor está nos pedindo, né? E eu acho que essa é a função profética. Acho não, tenho convicção que essa é a função profética de vocês com esse nosso lado. Sim. Vocês nos provocam para nunca acharmos de que isso não existe. E existe, infelizmente existe. Né? Então, essa função provocadora do Portas Abertas, essa função profética, é um grito dizendo, pô, não olhem apenas para vocês, né? Vocês estão bem pra caramba, vocês têm conforto pra caramba, né? E às vezes, eu gosto de dizer, né, que para minha liderança, que conforto não coexiste com crescimento. Então, muitas vezes não crescemos em maturidade porque chegamos numa religiosidade confortável e isso vai nos paralisando. Né? Meu pai, ele sofreu um AVC com 47 anos de idade. Faleceu com 57 anos, pastor de igreja e tal. E ele, por conta do AVC, ficou muito acamado. Ficou um ano internado, depois ele ficava muito deitado. E quando não era deitado, era na cadeira de rodas e tal. E tem um problema quando você fica muito deitado. Você cria escaras no corpo. E meu pai tinha uma escara aqui na região das costas, quase indo para o cóccix. Era uma ferida que cabia quase que a mão de uma criança. Quando abriu, minha mãe fala, eu não cheguei a ver, porque eu já estava casado e ela que dava banho nele no dia a dia, né? Tinha dias que ela conseguia ver um pedacinho do osso. Meu Deus. É uma loucura. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que estão com escaras espirituais, né? Pessoas que entram num conforto religioso. Eu não vou falar nem de escaras espirituais, tá? Eu vou falar de escaras religiosas. Sim. Sabe? As pessoas entram num conforto, estão nas suas cadeiras, estão nas suas camas eclesiásticas, mas cheio de feridas, porque descansaram ali e não conseguem sair desse lugar, né? Porque vai doer, porque vai atrofiar. Por isso que eu volto na ideia do João 10, do Cristo, do Jesus. É muito interessante, eu falo isso com propriedade, porque eu preguei esse texto há um mês atrás, basicamente. E eu nunca tinha lido com o olhar da pregação, eu nunca tinha pregado esse texto. E é muito doido, porque Jesus, eu sou a porta, eu sou o porteiro, eu sou o pastor, e eu dou a voz de comando e as ovelhas ouvem e saem do aprisco. Né? Então, a ideia do João 10 é essa ideia do movimento, né? Porque o que está acontecendo ali, e o próprio Cristo vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, né? Porque quem não é pastor vai pular um muro, né? Porque, ou seja, os ladrões querem estar no sistema, e é meio que assim, os ladrões estão entrando pelo muro e eu estou liberando vocês pela porta, saem daqui, saem do sistema, né? Andem, caminhem, vão atrás da minha voz, né? Então, oro para que cada vez mais vocês continuem sendo essa voz que nos provoca a sairmos dessas cadeiras religiosas que elas tendem a nos cativar. Sim. Né? E quando a gente abre, ou quando formos abrir os olhos, talvez possa ser tarde demais. E essa questão, né, desse comodismo em que a gente se encontra, né, porque é tão confortável a gente estar ali. Às vezes eu fico fazendo esse comparativo na minha mente de... A gente tem tantos cultos online, né? Então, assim, hoje não deu, hoje eu vou ficar aqui na minha casa. Exato. E tá tudo bem, porque é um recurso que é válido e alcança muitas pessoas.
mas eu falo até que ponto eu vou trocar o estar na comunidade, estar na comunhão dos irmãos, o ir à igreja e estar ali, né? E ter essa troca por estar no conforto da minha casa assistindo na TV, sentado no sofá. Exato, porque a gente não vai para a igreja para encontrar Deus, né? A gente vai para a igreja para encontrar gente. Deus eu tenho aqui, eu tenho na minha casa, mas a comunidade é pra gente encontrar gente, pra gente abraçar. É pra gente encontrar Deus juntos. Né? Pra gente ouvir a respeito dele juntos, na comunidade, né? E o Craig Groeschel, pastor da Life Church, ele traz uma estatística triste. Ele vem dizer que antes da pandemia, em média, as pessoas iam pra igreja 4 vezes no mês, né? Igrejas que têm cultos apenas aos domingos. E hoje a realidade é de 2 domingos por mês, né? E o John Wesley, no século XVIII, dizia que quando uma geração tolera, a próxima abraça. Então a minha pergunta é, e a geração dos meus netos? Vão quantas vezes para a igreja no domingo, né? E aí a gente olha para a realidade missionária e a gente ver pessoas caminhando quantos quilômetros, né? E não só isso, pessoas almejando por estar em comunhão. Em comunhão. Né? Que gostariam, e às vezes são um cristão secreto que não conhece outros cristãos. A gente tem vários casos. Eu me lembro, um dos domingos da Igreja Perseguida que nós fizemos, até você me corrija, não quero transformar essa minha lembrança num exagero. Por favor, você tem toda a liberdade de me corrigir, mas eu me lembro que teve um vídeo ou uma fala ou um texto que nós lemos que eu me lembro que veio aqui do Portas Abertas, de cristãos chineses que estavam presos, mas que não podiam ter nem o cálice o cálice do vinho, do suco, e não tinha pão, então era uma ceia invisível. Sabe, estamos em comunhão, né? Aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e tem gente ainda que acha que isso é folclore, sabe? Que acha que isso não é real. Então, eu vou para a igreja para encontrar Deus juntos, é isso. Eu preciso desse lugar, né? Enfim. E eu acho que a gente olhar para essa perspectiva, né? Olhar para esse anseio deles deve gerar em nós esse desejo por aproveitar desse privilégio que nós temos, né? De estar em comunhão, de ter um templo, um lugar preparado, né? E sem confortável, perseguição. Sem perseguição, onde a gente não precisa ficar preocupado se vai chegar uma patrulha da polícia para invadir a igreja e levar todo mundo preso, né? Então, é uma realidade completamente diferente, mas que eu sinto que a gente precisa olhar com esse olhar de não falar assim, ai, coitados, não é sobre isso, mas coitados de nós que não pegamos, né? Exato. Essa paixão. Né? Acho que o coitado da situação somos nós, né? Que de alguma forma estamos falhando e são escaras, né? Que, E aquilo, o problema da escara, só voltando, olhando para a realidade que meu pai teve, é que quanto mais você se mexe, mais ela cresce. Quanto mais ela cresce, menos você quer se mexer. Então é um ciclo vicioso, vai mobilizando. E tanto é verdade que a gente brigava com ele, né? Tinha fisioterapeuta quase que todos os dias, né? Para movimentar. Sim. Não porque ele era uma pessoa que não queria vencer, mas é porque cansa. Claro. Né? Se você não tem um fisioterapeuta... É trabalhoso. É trabalhoso. Né? E acho que, volto a dizer, acho que essa função de vocês, de tantas, acho que a função do Portas Abertas é ser essa fisioterapia, de dizer, saiam desse lugar, não é bom. E agora, então, vamos para o lado positivo. Na sua visão, qual que é o privilégio de você ter a função de pastor? Quais são os privilégios de você assumir essa função? A gente falou dos desafios aí, né? E mesmo no caso da Igreja Perseguida, as consequências que isso pode ter. Mas quais são os privilégios de você estar numa função como essa? Alguns, e eu diria muitos. Primeiro, poder ser uma voz do próprio Cristo numa comunidade, né? Ser a extensão do texto bíblico, poder pregar o Evangelho,
e as pessoas estarem lá para te ouvir é um privilégio para mim. Essa semana eu fui visitar a senhora mais experiente da nossa igreja. Ela pegou uma gripezinha e estava um pouquinho moadinha. E ela estava mesmo, 91 anos. Nossa. Irmã Anésia. E as filhas dela falando, pastor, ela não passou uma boa semana. Aí eu falei assim, eu vou visitá-la. Só não avise que eu vou, né? Aí arrumaram ela, tá toda bonitinha e tal. Ela é a mais estilosa da igreja. Aí quando ela me viu, ela saltou do sofá. Ela tem, né, uns olhos assim tão lindos. Ela olhou para mim, pastor, pô, ela me deu um abraço. Aí as filhas dela falaram assim, pastor, ela não estava levantando da cama. Ela não estava com essa alegria toda. E me abraçou, me deu bronca, me abraçou, me beijou, me deu bronca. Que delícia aquilo, sabe? Então, esse carinho. O velório para mim também é um lugar que, obviamente, não... Estou triste por conta do falecimento, mas o velório para mim é algo que me oxigena muito, no sentido de... as pessoas se apegam muito ao pastor no velório, né? Apesar da responsabilidade da fala, que ali você tem que ter muita sabedoria para não falar nem de mais nem de menos. Então são privilégios assim, né? O privilégio também de poder estar aqui hoje, né? Talvez se eu estivesse trabalhando numa outra profissão, e eu conheço pastores muito dignos, né? Que são bivocacionados, mas louvo a Deus pela minha igreja local, porque posso estar aqui, né? Falando de Jesus, e estou representando a comunidade aqui. Não estou em meu nome só, né? Estou em nome da nossa comunidade. Então, poder receber cartinha de crianças, né? Enquanto que eu prego, tá lá desenhando. Esses dias eu estava no banheiro da nossa igreja. Antes de pregar, eu fui no banheiro, né? Aí eu estava lá, estava lavando a mão para sair do banheiro. Daqui a pouco um adolescente entra no banheiro, ele olha assim para mim, pastor. Eu falei, sou eu. Acho que ele nunca tinha me visto perto, né? Ele falou assim, você que vai pregar? Eu falei, eu vou pregar. Ele, então prega bem, porque hoje eu vou te ouvir. Aí eu poderia, como um adulto, zoar, sim, né? Mas naquele momento eu levei ele muito a sério. Eu falei assim, eu te prometo, falei nos olhos dele, eu te prometo que eu vou fazer um bom trabalho hoje. Eu saí daquele banheiro assim, com o meu domingo, e saí em direção àquele púlpito com um senso de responsabilidade que até me emociona, assim, porque realmente é muito digno, né? Eu gosto muito de pensar quando Charles Spurgeon ele falava para os alunos de teologia dele, ele dizia, se a rainha da Inglaterra vos convidar para ser embaixadores, digam não, porque vocês já são embaixadores do reino de Deus. Não rebaixeis de cargo, né? E depois a história vem dizer que Billy Graham dá um pouco essa resposta ao Congresso americano, quando uma parte dele deseja que ele se torne presidente dos Estados Unidos, aí ele reescreve, né? essa fala, né? Então, para mim, é um privilégio mesmo. O privilégio ver a minha esposa comigo, né? Os meus filhos apaixonados pela igreja. E, por último, não menos importante, para mim, hoje, um dos grandes privilégios é poder ter quase que a minha família inteira. E quando eu falo família inteira, eu estou falando não apenas de mãe, não apenas... alguns anos depois, minha mãe casou novamente. E o esposo da minha mãe também está lá. As minhas avós, os meus primos, as minhas primas, os meus irmãos, os meus cunhados, as minhas sobrinhas. Então esse é um privilégio que eu sei que poucos têm. E para mim isso é muito caro. Muito. Né? Porque essas pessoas sabem quem eu sou nos bastidores. Exato. E mesmo sabendo quem eu sou, sabem que tem uma pessoa de verdade, que tem as suas falhas, tem os seus erros,
Então, esses são alguns dos privilégios que a vida pastoral me dá, que são muito maiores. Eu sempre gosto de dizer que a vida pastoral, a causa da vida pastoral é muito maior do que os custos dela. Sim. Porque o dia que isso mudar, aí eu sou o primeiro a pedir para sair, porque aí não vai fazer sentido acordar e fazer o que eu faço hoje. E é interessante que enquanto eu te ouvi, eu só conseguia pensar assim, que os desafios e os privilégios todos estão relacionados a pessoas. Uhum. Porque ao mesmo tempo que é desafiador você lidar com pessoas, é isso que é gratificante. Uhum. É você lidar e você ver o agir de Deus na vida daquelas pessoas, e você ver o que Deus tem feito, e enfim, né, todo o caminhar espiritual delas, né? Então eu acho que os dois pontos eles estão correlacionados, e isso me lembrou do pastor Raymond, de novo, que foi esse pastor que desapareceu, né? Que além dele ministrar e ele ter ali o dom da palavra, ele também era muito conhecido pela compaixão às pessoas, né? Uau. E tem uma fala da filha, a Esther, que é uma das filhas dele, né? Que ela fala que ela se lembra quando ele aconselhou ela a gastar tempo com as pessoas. E aí a fala dela ele disse que é importante gastar tempo com as pessoas. O que ele quer dizer é apenas passar tempo com as pessoas, conhecê-las, porque para ele as pessoas são a prioridade número 1. Uau. Eu acho que, voltando ao que a gente falou no começo, né, isso é a essência do que é ser pastor, né? Você falou ali que é liderar, amar, gerir, mas tudo tem a ver com as pessoas. Sim, é você fazer tudo isso pelo rebanho que Deus está confiando ali na sua mão, né? Exatamente. Porque acho que tudo que envolve só o pastor, o cara vai entrando numa seara muito egolátrica, né? Muito egocêntrica, muito deprimente, né? Eu gosto muito, pós-ressurreição, Jesus vai se encontrar com os discípulos e chega aquele momento entre Jesus e Pedro, né? O texto clássico, né? João 20 ou João 21 ali, se eu não me engano. E aí o Pedro tá acabado, né? A alma dele tá depenada, né? E Jesus vem perguntar: e aí, Pedro, você me ama? E eu gosto, eu acho que no português esse texto já é maravilhoso, mas no grego ele me encanta mais, né? Eu vou tentar parafrasear aqui. No grego o texto está assim: Pedro, você me ágape? Aí o Pedro diz: não, eu te filos. Então cuida das minhas ovelhas, né? Aí Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ágape? Aí o Pedro: eu te filos. Aí Jesus novamente: cuida das minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: e aí, Pedro, você me filos? É isso mesmo que você tem para mim? Aí a Bíblia vem dizer que Pedro fica triste e diz: eu te filos, é o que tem para hoje, porque antes da sua morte eu falei que eu te ágape. Mas eu estou sendo sincero com o Senhor. Eu não posso achar que o meu nível de amor é o nível que o Senhor me ama. Por isso que Jesus vem dizer: então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, o que Jesus quer ensinar ali quer aprender a amar como eu amo você? Não é apenas ser amado, é começar a amar. Você só vai conseguir construir o ágape a partir do momento que você cuidar de alguém, e não apenas ser cuidado. Não precisa ir longe. Eu cuido dos meus filhos. Sim. O amor que eu tenho por eles é infinitamente maior do que eles têm por mim. Com certeza. Porque eles são amados. Exato. Mas quem ama, de verdade... Por exemplo, a minha mãe, nesse momento que ela ficou 10 anos dignamente cuidando do meu pai, ela cuidou do meu pai. Meu pai virou um filho para ela. Quando meu pai morre, nós, como família, achávamos que ela ia tirar de letra. Por que de letra? Porque na nossa cabeça, ela já está sofrendo há 10 anos. Sim. É quase que um livramento ele partir para a glória agora. É uma esposa que tá perdendo o esposo. Não. Era uma mãe que estava perdendo um filho. Então o luto para minha mãe foi muito maior, porque ela não cuidava dele como esposo. Sim. Ela cuidava dele como filho.
Então, se nós desejamos, né, se aproximar dessa realidade do Cristo para com a gente, o caminho é o outro. Senão a gente só vai ser amado e nunca vai construir ágape com ninguém. Verdade. Então é um texto que para mim é muito emblemático, que fala muito sobre essa transição, né, do filos para com ágape, que esse é o desejo que Deus tem para nós. Enquanto você falava, eu só conseguia pensar no texto de que nós amamos porque ele nos amou primeiro. É exatamente isso. É um pai que ama e vai dar todo o amor que ele tem, porque realmente ele ama muito. E a gente só ama em resposta a isso, né? Ao que a gente recebeu. Exatamente. Eu acho muito bonito. Eu estou preparei meu sermão para domingo e é muito legal porque Abraão, quando ele vence uma guerra, ele se encontra com um rei misterioso chamado Melquisedeque, não é isso? Sim. E o Abraão está com espojos nas mãos e até então ele não faz nada, mas Melquisedeque se apresenta a ele e dá pão e vinho. Um rei, o tal do rei de Salém, que é um mistério na Bíblia, né? Total. Ele não pede nada para Abraão, ele dá pão e vinho. E em resposta ao pão e vinho, a Bíblia vem dizer que Abraão deu o dízimo. Exato. Né? Aí Hebreus, o capítulo 5, 6 e 7, vai falar que o Melquisedeque é a tipologia do Cristo. Né? E ele não simplesmente tem nas mãos pão e vinho, ele é o próprio pão, ele é o próprio vinho. Então, em resposta, nós não damos apenas o dízimo, nós damos a vida, nós damos o nosso tudo, né? Porque ele se entregou por nós. Eu no sermão, estou dando spoiler, né? No sermão eu coloquei aqui, se Abraão deu o dízimo para um cara que tipificava o Cristo, quem somos nós na fila do pão para não entregarmos a nossa vida, não apenas o dízimo, não apenas o nosso dinheiro, não apenas nossos dons e talentos. Exatamente. Bem, estamos caminhando para o final, mas tenho duas coisas aqui ainda. Eu queria que, primeiro, você aconselhasse então os pastores que estão aí nos ouvindo, né? Uma palavra para esses pastores, do que você entende que os pastores no Brasil precisam diante dessa realidade que a gente conversou aqui hoje, né? Diante dos desafios mesmo da igreja perseguida, como que a gente consegue desempenhar essa função de forma ainda mais zelosa, né? E depois eu queria que você fizesse uma oração pelo caso do pastor Raymond Koh, né? Que é esse que está nesse final de desdobramento. No dia 8 de julho vai ser basicamente a última audiência. Eles estão ouvindo as últimas testemunhas relacionadas ao caso. Mas para que o Senhor, ele realmente direcione ali os advogados, que esse juiz seja usado por sabedoria, por força, para todos que estão envolvidos, né? Força para a família para continuar, mas que dê sabedoria para os advogados e para esse juiz para lidar com a situação da melhor forma possível, e para que essa família esteja em segurança, né? Sim. Já que eles estão ali diante de tudo isso. Mas primeiro vamos para a mensagem então aí para os pastores, o que você gostaria de compartilhar, e depois eu queria que você fizesse essa oração, por favor. Amém. Mensagem que eu quero compartilhar é um texto bíblico que me tornou pastor. Eu acho que a pastoralidade ela vai sendo construída gradativamente, mas existem alguns textos bíblicos que viram o nosso mindset, né? E tem um texto em Mateus 18 que para mim ele é fenomenal. Mateus 18. Essa é uma mensagem especial para você, pastor, para você, pastora. A Bíblia vem dizer o seguinte: se o teu irmão te ferir, vai falar com ele. Já é um escândalo aí, né? Porque ele que feriu, quem deveria falar com ele, né? Exato. Mas o evangelho coloca tudo de ponta cabeça. Então, se o irmão te feriu, não é ele que vai vir falar com você. Né? Tem um axioma que diz que quem bate, esquece. Quem apanha, não, né? Então, se o teu irmão te feriu, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, chama mais dois para tentar convencê-lo que ele te feriu. E se ainda assim ele não te ouvir, chama os presbíteros, né? Alguma coisa perto da liderança da igreja, né? Mas se ainda assim ele não te ouvir, se o teu irmão não te ouvir,
trate ele como gentil ou publicano. Todas as vezes que eu li esse texto e aprendi, é meio que um texto quase que exclusivista, né? Tipo, tenta uma, tenta duas, tenta três. Se não der, tira ele da igreja. Uhum. E eu já vi muitas pessoas sendo expulsas da igreja com esse texto. Só que a gente tem um problema aqui. Ou na verdade, a solução. Quem escreveu esse texto foi Mateus. E ele era um publicano. Uhum. Ou seja, o que Jesus quer ensinar aqui é, quando alguém te ferir e for teu irmão, tenta conversar. Se não der, tenta duas, tenta três, tenta... Ok. Se ele não te ouvir, não trate ele como irmão. Trate ele como alvo da missão. E o texto continua dizendo assim, porque tudo que você desligar aqui, vai desligar lá. Uhum. E tudo que você ligar aqui, vai ligar lá. Jesus tinha todos os motivos para desligar Mateus, mas ele escolheu não tratá-lo como irmão judeu, porque ele era judeu, mas ele foi mais fundo, ele tratou como alvo da missão. Para mim, esse é o evangelho, essa é a essência do pastor, porque a pior maldade do maldoso é nos fazer maldosos como um maldoso como ele. E eu oro para que você, pastor, diante de tantos testemunhos, né, de homens e mulheres que poderiam e teriam os motivos para desistirem da sua pastoralidade no campo missionário, que nós que estamos aqui desse outro lado, que nós possamos ser um pouco mais misericordiosos, né? Que a gente possa desejar menos a exclusão e mais a inclusão. Porque ainda que eles não pareçam irmãos, no mínimo eles são alvos da nossa missão. Né? E que a gente não desligue aqui embaixo para que não venhamos desligar a eternidade deles lá em cima. Né? O meu sogro, por exemplo, na adolescência, ele foi excluído de uma igreja tradicional. Ele tinha 15, 16 anos, ficou quase que 25 anos fora da igreja por conta dessa exclusão. Fico me perguntando, né? E se ele tivesse morrido? Né? Graças a Deus, não. Mas são homens que estão desligando aqui e estão comprometendo a eternidade das pessoas. E nós não temos esse direito. Se o próprio Cristo ensinou que a gente precisa tratar como alvo da missão, quem somos nós para tratarmos como alvo de exclusão? Então, que nenhum membro. Eu também sou machucado, eu também sou traído, assim como todos. Mas que a maldade do maldoso não nos torne maldoso. Né? Maior é o espírito que habita dentro da gente do que as influências externas que tentam corromper a gente. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês conheçam a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Bem. Enfim, acho que essa é a mensagem que tem norteado. Toda vez que eu tenho raiva de alguém, eu olho para esse texto. Sim. Toda vez que eu tenho vontade de mandar o cara para a esquina, eu olho para esse texto. Todas as vezes que a minha vontade é falar, por favor, meu irmão, procura outra igreja. Eu olho para esse texto e eu falo, pô, eu acho que Jesus não me trataria assim. O objetivo é sempre restaurar, né? Em todos esses é restaurar. E se não der certo, começa de novo. Exato. Aí não é irmão, é alvo da missão. Ou seja, o nível mudou. Exato. A tua atenção tem que ser maior. Exatamente. E, enfim, quero orar pelo pastor Raymond, né? Raymond, isso. Não somente por ele, mas por toda a sua família, pelo advogado, pelo juiz, enfim, que Deus possa trazer resposta a essa dor. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não poderíamos terminar essa conversa da maneira mais digna, responsável, urgente, do que orando pelo pastor Raymond, Senhor. Nós não sabemos onde ele está nesse momento, não sabemos o que ele tem sofrido nesses últimos 8 anos, nós não sabemos, mas temos a certeza que o Senhor nunca o deixou. Da mesma forma, os seus familiares, e eu te peço por essa audiência, Senhor, abençoe o juiz, abençoe os advogados envolvidos, e que possamos, Senhor, ter boas notícias, Pai, nos próximos dias, nos próximos meses.
Abençoe os familiares, dando força, vigor e a certeza de que esse pai, Pastor Raymond, é um digno homem de Deus. Isso traz muito orgulho para a família e a vontade de continuar perseverando, combatendo o bom combate, cumprindo a carreira e guardando a fé. Obrigado pelo Portas Abertas, que tem sido essa grande ferramenta, esse grande instrumento, nos provocando como igreja local, aqui no Ocidente, a valorizarmos um pouco mais os acessos que temos às nossas comunidades. Oramos também por países aqui do Ocidente que não vivem essa realidade que nós vivemos aqui no Brasil. Que o Senhor possa abençoar. Norte, Sul, Leste, Oeste, do Oriente ao Ocidente. Cada vez mais o Evangelho continue ocupando os espaços para que possamos acelerar a Tua volta gloriosa. Obrigado. Obrigado por todos os pastores, pastoras, líderes, cristãos, enfim, até não cristãos, que por algum motivo seu estão assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast. Obrigado por esse time técnico, obrigado por essa gravação, por esse momento tão especial. Assim oramos, assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Rodrigo, obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, por esse tempo de conversa. Muito obrigado. Eu fui muito edificada e creio que as pessoas que estão assistindo, que acompanharam até aqui também. Amém. Eu fui também muito edificado. Muito obrigado e contem com a gente, de verdade. Obrigado por tudo que vocês têm feito. A igreja global, mas em especial obrigado por tudo que vocês têm feito a igrejas como a nossa, que sempre podem ter testemunhos e motivos de oração para não nos esquecermos dos nossos irmãos que estão sofrendo pela causa do Evangelho. Obrigado mesmo, de verdade. Amém. Bem, e você que acompanhou a gente até agora, eu queria te convidar a você orar nesses próximos dias pelo Pastor Raymond, por toda essa situação que a gente apresentou aqui. Mas se você quiser fazer algo mais, você também pode doar. Além de orar, você pode fazer uma doação. A gente tem aqui na tela uma campanha para você preparar líderes no Iêmen, que é o 3º país na nossa lista. Então, se você deseja, coloque lá o valor que você quer doar e faça a diferença para quem está ali. Além disso, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para poder acompanhar tudo que a gente tem produzido. Muito obrigada e até a próxima!